Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Tech é Top podcast. Hoje a gente vai falar sobre temas tão relevantes para o segmento da saúde. Eu diria até que é uma continuação com louvor do último episódio, que a gente falou bastante sobre o tema. E hoje a gente vai abordar também com um dos gigantes dessa área, que é o Ailton Brandão, que está nos dando a nossa honra da sua presença. Seja bem-vindo, Ailton. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Rafael. É um prazer estar aqui com vocês. E é sempre bom compartilhar e conversar com pessoas tão brilhantes, tão inteligentes que você representa aqui. Os convidados são inteligentes, o apresentador é mais ou menos. Mas eu agradeço, obrigado mesmo por ter aceitado o convite. A sua agenda aqui é tão difícil, mas a gente conseguiu encaixar e eu estou muito contente com você aqui. Obrigado, eu que agradeço. Principalmente pela admiração que eu tenho pela sua carreira e pelos seus cases, que a gente vai falar um pouco aqui, né? Eu vou apresentar um pouco você para os nossos convidados, que a gente vai falar sobre saúde, tecnologia na saúde, tudo que a gente já viveu, né? A gente vai fazer um resumo do que já aconteceu, inclusive na pandemia, que você passou, que foi um período bem difícil. Vamos falar também de inteligência artificial, sobre cibersegurança e também inteligência artificial, que acho que é a pitada do bolo, e o futuro da saúde. Mas antes eu preciso apresentar você, né, para quem ainda não te conhece, conhecer você, o Ailton, essa figura incrível que você é um amigo tão querido. Eu vou precisar da sua ajuda, porque seu currículo é muito extenso. Então eu vou falar para você que está assistindo em casa, no escritório, né? Vamos lá. O Ailton, ele fez uma escola técnica federal, é isso? Isso mesmo. Era no centro de São Paulo já? Ficava na... Fica ainda. Fica, né? A gente chamava Ponte Pequena o bairro. Na época eu não sei como é que chama hoje em dia. Foi uma época muito boa da minha vida. Não é a época da escola técnica, eu acho que a escola técnica na educação é o começo de uma transformação na nossa vida, né? Sim. Você que tem a oportunidade, que tem um filho, que tem alguém, já inscreve na escola técnica, porque ó, geram gênios assim. Eu passei para escola técnica, então eu acho maravilhoso. Eu super recomendo também. Depois disso, você foi para a FEA, para a USP, né? Foi engenharia que você fez? Não, eu fiz administração de empresas. Administração, legal, é verdade. Administração, legal. O MBA foi pela USP. Agora, esse nome estranho aqui da sua especialização, fora do país, eu não sei dizer. Eu fiz em Youngstown. Foi uma especialização em gestão. Uma experiência muito boa, muito positiva. Já está anotado aqui, eu jamais falaria esse nome. Não conseguiria nunca aqui, pessoal. Mas vamos lá. Ailton, você... Quando eu olho para sua carreira, e até apresentando de novo, né, para quem está em casa, para você que está aí, para você conhecer mais o Ailton, que passou por tantos segmentos, eu queria enaltecer alguns deles. Você passou pela indústria como profissional de tecnologia, né? Na época que a indústria no Brasil era muito forte. E os desafios da tecnologia da época, que acho que era muito mais voltado para a gestão, talvez já era automatizado, muito automatizado? Já, sim. Já tinha MRP, né, que era um planejamento de produção super complexo. A indústria se usava lá de tecnologias bem avançadas para a época, né? Foram a época que nasceram os grandes sistemas, que foram um embrião para a geração do SAP alguns anos posteriores. Mas quando eu entrei, ainda era na época do mainframe, né? Então, foi muito tempo atrás, eu era desenvolvedor, programador COBOL. Ai, que legal, cara. Uma experiência muito bacana e foi assim que eu iniciei minha carreira. Né? Como foi para você naquela época? Porque assim, hoje é fácil, né? Assim, você olha para a tecnologia, você sabe que ela foi o passado, ainda é um pouco do passado, né? A gente construiu isso nos últimos 30 anos. É o presente e com certeza será o futuro, ainda mais com o que está chegando agora. Mas para a sua geração, como foi você escolher tecnologia, entrar de cabeça? Quando você era jovem lá, saiu da ET, começou a faculdade, foi fazer administração, que também não está tão relacionado à tecnologia. Por que você decidiu trabalhar com tecnologia? Quando foi essa chave? Eu comecei muito cedo, tá? Você falou dos últimos 30 anos, eu participei de cada ano desses 30 anos aí, né? Eu tenho mais de 30 anos de experiência na área de tecnologia e eu comecei de maneira como hobby com meus 14 anos. Eu tinha um amigo que tinha um computador pessoal, que era uma coisa rara na época, aí eu comecei a brincar com aquilo e falei, puta, que legal esse negócio de lógica, de programação. Meio que me apaixonei por aquilo, né? Aí meu pai me deu de Natal, né? um microcomputador da época, né? Era Z80 lá, o processador, rodava Basic. Eu comecei a aprender... Não rodava nem o Windows 3.11 ainda? Não tinha Windows não. Nem o MS-DOS tinha, era uma geração anterior que tinha uns sistemas
chamava CPM, eram sistemas muito simples, né? Que legal. Com isso eu comecei a gostar dessa questão de computador. Eu sempre gostei de matemática, de lógica, e comecei a desenvolver programas muito simples. E nessa época eu falei, poxa, já quero fazer uma escola técnica, né? Eu quero uma profissão com 14 anos. E aí eu vim a descobrir que existia uma escola técnica na época chamava processamento de dados, que era aprender programação. Eu falei, poxa, que legal, existe isso aqui disponível. Eu comecei a estudar para vestibular e entrei na Escola Técnica Federal. Era o vestibulinho, né? Era o vestibulinho. Engraçado, naquela época já tinha processamento de dados. Era o ensino técnico em processamento de dados. Que legal. E o curso era muito bem feito, porque você aprendia linguagens que, de fato, estavam em uso nas empresas, né? Eu comecei a programar na escola, gostei bastante daquilo, tive contato com uma programação mais comercial, né? Menos de entretenimento, mais séria para empresas, né? Para empresa, coisas que faziam sentido, Não né? Tinha ninguém tinha computador em casa na época. Isso aí. Poucas pessoas. E aí eu comecei a aprender o COBOL, que tinha utilização prática, e me dei muito bem, me desenvolvi bastante e virei um estagiário em programação numa indústria metalúrgica, né? A indústria metalúrgica já foi o motor desse país, né? No passado. E eu tive contato com sistemas de gestão, né? Sistemas de custo, de contabilidade, mas também sistema de produção, de planejamento, MRP, controle de produção. E aí eu falei, puxa, a tecnologia é bacana, mas a aplicação da tecnologia é mais legal ainda. Por isso que eu preferi estudar administração. Ou seja, não adianta ter a tecnologia se você não souber para que ela existe, né? Qual que é o objetivo. E eu tinha uma frustração, assim, quando eu discutia na época, né, com meus clientes internos, né? Poxa, não estou entendendo, né, para que ele precisa disso, como que é essa aplicação, para que ele precisa desse relatório, como que vai mudar esse processo. E eu cheguei naquela época, cheguei à conclusão que, poxa, a melhor forma para eu poder ajudar e contribuir com as empresas seria entendendo o ponto de vista da gestão. Por isso que eu decidi fazer administração de empresas na USP. Você acha que aqui eu estou explorando um pouco você para poder entender um pouco a mente do Ailton. Como você fez a administração, você acha que isso te ajudou a entender você virou um analista de negócios? Talvez você consiga decifrar melhor aquilo que o seu usuário precisa por conta disso. Acho que isso fez... Hoje a gente fala disso com muita tranquilidade, até tem os papéis dentro da agilidade que já falam disso, etc. Mas naquela época não era assim, né? Você jogava assim, uma especificação mal feita, entre aspas, para a fábrica desenvolver, a fábrica de software desenvolver, e saiu uma coisa que às vezes não atendia o usuário final. Você acha que isso foi transformador na sua vida? Saber falar com o negócio? Foi sim. Mas você está falando de fábrica de software, já é uma coisa que veio posterior. Estou falando de 30 anos atrás, né? Nessa época que os mainframes estavam sendo implantados, olha como que funcionava a coisa. As grandes empresas contratavam os mainframes da IBM, a IBM não existia mercado, não existia mão de obra, então a IBM pedia para as empresas selecionarem pessoas da área contábil, profissionais que existiam na gestão, que tinham uma cabeça mais analítica, mais lógica, para treinar programação para esses profissionais, para eles virarem programadores. Não existia ainda os grandes birôs de processamento, então era meio que as pessoas eram uma etapa meio amadora ainda do uso da profissão, né? Foi nesse momento que eu entrei. Tanto que a escola que eu fiz foi uma das primeiras escolas a formar mão de obra profissional, né, em programação de computadores. Então, sim, eu consegui aprender o ponto de vista da gestão e entender naquilo que ia ser aplicado aquele sistema que eu estava construindo, né? E com isso eu tive que tomar uma decisão, porque na época já existia a ideia de carreira em Y, né? Ou eu ia mais... eu era desenvolvedor, programador, né? Que é programador de computadores, que chamava na época. E eu tinha dois caminhos de carreira na época, né? Um era virar analista de sistemas, que cuida mais do negócio e tal. Ou virar analista de suporte técnico. Que aí era um super especialista no mainframe, né? Que controlava como os discos iam ser organizados, as partições de memória, aquela coisa... Manter de pé, que não era fácil naquela época. Não era fácil. Exigia muito cálculo, muito conhecimento. E eu decidi seguir para o lado da gestão, desde aquele momento. Você tinha que calcular quantos dados você ia trafegar, quantos dados você ia ter que armazenar,
Coisa que hoje ninguém se preocupa, né, com essa nuvem. Então, realmente, era muito... aliás, você entendia o porquê das coisas. Hoje, o desenvolvedor pouco sabe o por trás da máquina. Né? Muito louco. Isso é interessante, né? Agora, um saudosismo, né? Quando eu comecei a programar, não existia um computador em cada mesa. A gente programava numa folha de papel. Você tinha um formulário que a IBM fornecia, de 80 colunas, que você escrevia à mão, e isso você passava para um digitador que iria digitar o teu programa. Então, para você não podia compilar à vontade, né? Então, você tinha que fazer teste de mesa, tal, para compilar o menor número possível de vezes para economizar capacidade de processamento, né? Então, se exigia muito mais dos desenvolvedores do que hoje em dia, e o cérebro, né? O cérebro, sim. Eu acho que o seu raciocínio lógico tinha que ser muito rápido, né? Assim, tinha que prever as situações mesmo sem você ter a tela ali debugando para você, enfim. Bom, você falou um pouco da indústria, e aí eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que você trabalhou muitos anos no varejo alimentar. Eu costumo dizer que a galera que passou pelo Grupo Pão de Açúcar, que eu conheço, são absolutos gênios, mas é até injusto falar isso porque a maior parte deles também passou pelo Carrefour, e você passou pelo Carrefour. O que aconteceu naqueles anos ali da década de 2000 para até 2010 ali, que só tinha, assim, eu acho que o varejo era realmente a grande vitrine de tecnologia no Brasil. Ou seja, os melhores profissionais de tecnologia que estavam no Brasil estavam no varejo. Faz sentido esse entendimento? Eu não gosto de generalizações, né? Porque eu acho que o mercado financeiro sempre foi um atrativo de grandes talentos, né? Claro. Mas, de fato, aconteceu uma coisa diferente, né? Na virada, né, dos anos 90 para o ano 2000, quando eu fui trabalhar no varejo, o que aconteceu? Foi o momento em que as organizações de tecnologia da informação estavam mudando e estavam recebendo mais responsabilidade. Porque nos processos anteriores, muita coisa dependia das pessoas, né? Então tinha muito processamento manual ainda. Imagina, dependia de um gerente de loja decidir quanto ia ser o ressuprimento de mercadorias, de produtos, anotando em planilhas. E naquele momento o varejo consolidou. Você saiu de redes que tinham 10, 20, 30 lojas para centenas de lojas. Como é que você administrar 60 de pontos de venda? Forte, né? Centenas de pontos de vendas. Houve uma consolidação muito forte. Isso demandava um grande investimento em tecnologia da informação. E o varejo logo percebeu que o varejo são milhões de SKUs, centenas, milhares de lojas, uma combinação absurda, penetração nacional, montar redes de supply chain complexas, né, com a indústria. Então, demandou um investimento muito grande em tecnologia da informação. Isso atraiu muitos talentos naquela época. Quando a gente teve a estabilização do Plano Real em 94, 95, a gente teve 5 anos que, para o contexto histórico, não é nada, né? Você acha que realmente esse foi o momento que o varejo se organizou ou seja, veio desorganizado por uma questão de país, né, de estrutura financeira do país que a gente vivia naquele momento. 5 anos foi o momento de se organizar as coisas, os números, as consolidações, ver quem realmente estava sadio financeiramente, contabilmente, etc. E aí daí para frente a gente deu um grande salto, então. Sem dúvida, né? Acho que o Plano Real foi muito importante para a estabilização e isso viabilizou investimentos, né? Porque com uma hiperinflação é muito difícil para o empresário alocar recursos. Falou assim, poxa, eu não sei quanto é que vai desvalorizar esse dinheiro, quanto vai ser o retorno. Desorganiza toda a economia, né? O Plano Real foi fundamental para organizar e garantir a estabilidade da moeda, que isso ajudou muito o varejo, né? Porque antigamente a compra era feita... eu lembro quando eu era criança, assim, meus pais iam uma vez por mês no mercado, enchiam carrinhos, não sei o que, armazenavam um monte de coisa, porque se eu comprasse no começo do mês o preço era no final do mês o preço era X vezes mais caro, né? Então você tinha que ter essa busca e aí você está mais preocupado em quantidade e não em qualidade, não em ter um sortimento completo. Então isso muda a mentalidade do varejo, organiza e gera mais eficiência. Verdade, ele consegue ter também mais oferta, né? Assim, sim, sem dúvida. Como é que você vai ter muito produto se você não sabe o que vai vender, se vai ficar parado, se vai desvalorizar, se vai... muito... Ainda mais o varejo alimentício, né? Que tem validade, né? Que, enfim, perecível. Uhum. Você passou por dois varejos muito grandes, né? Que é o alimentar, passou pelo varejo da construção também. E passou também pelo e-commerce, né? No e-commerce, né? No momento que você passou era 2013, é isso? 2014? Isso. O e-commerce no Brasil já existia, já era relativamente, até muito mais forte do que hoje, eu acredito que ainda tinha. As margens ainda eram melhores, eu acho que hoje o varejo está sofrendo mais, né?
Como é que foi para você passar pelo e-commerce? É, eu tô aqui eu repassando a sua discordo. história porque faz parte para trazer conteúdo de qualidade para você. A gente já vai entrar no tema do Eu episódio. penso diferente, cara, porque margens boas no varejo, no e-commerce que nunca existiu, cara. Era uma briga por centavos, né, décimos de percente para garantir a eficiência do varejo. Sempre foi muito complicado. A briga para o preço no e-commerce sempre foi muito, muito complexo, muito difícil, principalmente quando você vende commodity, né? Se você vende a televisão, é o mesmo aparelho em todos os fornecedores, né? Então, todos os vendedores, desculpa. Então, é uma briga muito complexa, muito, muito difícil. Mas, eu acho que o e-commerce é uma escola. Porque, primeiro, que de fato, hoje é muito comum se dizer, meu negócio é baseado em tecnologia é o negócio e tal, mas na época não. Mas o e-commerce sempre foi, ele nasceu baseado em tecnologia, e eu lembro bem, assim, você tinha problema de performance, em disponibilidade momentâneas, de minutos, impacta diretamente na receita. Porque se eu não tenho o site lá para vender, está parado o negócio. Então, ele já te traz uma noção de TI de missão crítica super relevante. Você precisa, de fato, ter uma estrutura que não pare. Você precisa estar preocupado com um sistema que funcione 24 horas por 7, que tenha suporte, que tenha performance, que tenha monitoração, né, dos principais componentes, porque senão é um negócio que está prejudicado. Você não pode, vamos aplicar uma Gmood no meio do dia. Não pode, é impossível, né? É impensável uma questão dessa. Então, ele te ensina a pensar de uma maneira diferente na questão de estabilidade e disponibilidade. Perfeito, perfeito. É engraçado, no varejo alimentar existia, né? Até então, acho que hoje quase que não... as coisas já funcionam melhor, mas na época existia vários caminhos alternativos. Se parasse de funcionar um PDV, tinha forma de fazer emissão manual da nota, de anotar o pedido, fazer o pagamento. Eu lembro que eles pegavam aquele papel, guardavam, depois eles processavam aquilo. Agora, pegava o papel, passava na maquininha, né, o cartão de crédito, e depois gerava nota. Isso aí. Mas no e-commerce não tinha jeito, não tem plano B, né? E isso foi uma preparação para você chegar onde você está hoje, né? Porque aí você passou por educação também, que é um outro segmento importante. Mas você foi num lugar que eu acho que é a TI mais crítica que existe, é a TI de saúde. Porque a TI de saúde, assim, vamos supor aqui, no varejo você sobe a gente falou disso no outro episódio, você sobe uma Gmood, sobe um build. Se uma parou de funcionar, você impacta a vida. Puxa, eu não conheço nada mais crítico do que a saúde. Você tem sistemas que fazem o suporte à vida dentro do mundo TI. Se aquilo parar, realmente é uma complexidade operacional assim, é um caos. Existem procedimentos manuais em todo o processo da saúde, justamente porque a gente sabe que problemas podem acontecer. Mas quando você roda o procedimento manual, você sabe que o risco aumenta e o problema é muito maior. Você fica muito mais sujeito ao erro humano. Então, de fato, missão crítica é um hospital. Caramba, incrível, incrível. Eu tô te provocando nesse sentido. Você já chegou a pegar alguma crise assim? Sim. Tem situações que você vai fazer uma atualização. Do fabricante. O hospital que eu trabalho, né, o Hospital Sírio-Libanês, usa sistemas consagrados de grandes produtores, grandes fabricantes, de muita qualidade, mas acontece de ter falha. Às vezes você faz toda uma bateria de testes, não percebe ou não pega alguma situação ou um erro de aplicação no processo, você pode ficar alguns minutos, até horas sem sistema. E é muito complicado a operação nesses momentos que você está sem sistema. Todo o pensamento de resiliência te obriga a pensar contingências, né? A gente tem lá um processo que é inspirado no RINS, né? Que é uma organização internacional de tecnologia aplicada à saúde, que a gente criou a máquina de guerra. Então, em cada andar do hospital, em cada UTI, a gente tem um notebook que ele funciona conectado à rede e a cada 10 minutos ele faz uma atualização de todos os pacientes que estão internados naquele andar, com o detalhe de qual a situação daquele paciente, qual o medicamento, como que estão os parâmetros, os sinais vitais daqueles pacientes, para que se haja alguma interrupção,
É uma caixa de acrílico que fica no notebook, a equipe, as enfermeiras, os médicos, abrem essa caixa e eu sei de cada paciente qual que é a situação. Porque não tem uma cópia no papel, não tem uma réplica, não está na cabeça das pessoas, não está em nenhum lugar, está só na tecnologia. Então a gente desenvolveu e implementou essa máquina de guerra para suportar situações críticas como essa. Torre de comando, torre de monitoração, né? Incrível. E é necessário, né? Porque a dependência da tecnologia é total. Como qualquer outro negócio, o hospital não é diferente, né? Para ganhar eficiência, ganhar agilidade, cada vez mais você vai automatizando os processos, né? Perfeito. Ailton, assim, engraçado falar disso, né? Você passou por isso, eu passei um pouco também. Você é um pouco mais velho que eu. Eu lembro que a gente passou um período que o vírus era um problema crítico para qualquer organização. O funcionário plugava o computador na rede, se tivesse um vírus, aquele vírus se propagava pela rede, a rede Windows, aquelas redes que naquele momento o histórico não eram tão seguras, e aquilo contaminava e causava um caos, né? Mas você tinha antivírus, você colocava a proteção e aquilo resolvia, né? E hoje parece que o maior impacto que a gente tem na organização são os ataques cibernéticos. E você vê que a maioria deles vem, assim, não estou aqui fazendo nenhum tipo de juízo de valor, mas a gente vê nas estatísticas que a maior parte vem da Ásia. E é inacreditável, são assim, organizações de pessoas que fazem isso. Organizadas, né, com o propósito de causar algum mal. Como que é isso no setor da saúde? Como que é isso para você que está num hospital tão importante? O setor da saúde ele é muito visado, né? Acho que depois do mercado financeiro é o setor mais visado pelos cyberataques, né? Porque tem informação que vale muito, né? Primeira coisa, como eu falei, o hospital não pode parar sem a tecnologia. Por isso que gera lá a questão da dupla, tripla extorsão. Eles querem ganhar dinheiro para retomar o funcionamento do sistema, eles cobram resgate, né? Essa é uma forma deles rentabilizar e ganhar dinheiro. A segunda forma eles extraem os dados e fazem ameaça ao hospital que vão vazar esses dados se não forem pagos. A segunda forma é ameaça. E a terceira extorsão é tentar vender esse dado de saúde das pessoas no mercado negro, né? Então, são várias formas deles rentabilizarem. E os ataques não são só da Ásia, não. A gente tem muito ataque vindo da Rússia e da Europa do leste também. São grupos totalmente profissionalizados. Eles funcionam em esquema de franquia, eles têm lá um marketing multinível, porque eles entregam para vários franqueados no mundo inteiro pacotes de ataque, dão treinamentos, e aí essas pessoas tentam fazer os ataques e implantar os componentes lá de cyberataque que se conectam a essas bases centrais. E o cara ganha um percentual, né, desse ataque. Então, eles são muito organizados, são empresas. Caraca. Então, por isso que eu vejo assim... Eu não sabia que era nesse nível. Sim, nesse nível. E o mercado tem que se organizar também para combater isso, né, para ter uma defesa conjunta. E eu sou um grande incentivador, né, para que as equipes de segurança dos hospitais se conversem, troquem informação e se ajudem nessa proteção mútua, né? Para quando um profissional saiba de um ataque que esteja acontecendo ou de um tipo novo de software hacker, que organize e já disponibilize para as outras empresas para que todo mundo se proteja e atue de maneira conjunta. A gente, inclusive, vai fazer um encontro no Sírio-Libanês, o primeiro encontro de cibersegurança da saúde. E estão convites abertos para todos os hospitais, todos os laboratórios, todo mundo da cadeia da saúde para discutir esse trabalho em conjunto, a prevenção. Estamos organizando isso para o mês de julho. Quando a gente olha esses cyberataques com extorsão, né, com dinheiro, você percebe que uma coisa em comum, praticamente quase sempre, o pagamento é em criptomoeda. A empresa que está desesperada paga porque não quer ficar parada, não pode ficar parada, né? Isso acontece, depois lança-se lá no contábil, de alguma forma se lança-se aquilo, chama-se as autoridades, né? Porque eu já vi empresas que tiveram que pagar, enfim, são várias empresas no Brasil que já tiveram que ter algum tipo de ação dessa. E uma vez eu perguntei para o contador, mas como é que faz isso, né, legalmente? Não, a gente avisa a autoridade sabe que a gente teve que fazer aquela ação e não tem jeito, pagou o resgate. Então, se banalizou. Até eu tô falando isso porque assim, caramba, como assim, né? Eu tenho que pagar um bandido e ainda tem uma forma de lançar contabilmente porque você teve que pagar aquele bandido. A minha
a provocação agora é sobre cripto. Você acha que se não existisse a cripto, você acha que isso seria mais fácil? Teria menos dinheiro circulando, menos ataques? Você acha que a cripto ajudou, potencializou isso? Não, a criptomoeda Eu não estou falando mal de cripto, galera. É uma ferramenta que pode ser usada para o bem e para o mal, Pro bem e né? pro mal. Esse é um uso, evidentemente, do mal aí da criptomoeda. Mas ela viabilizou uma série de outras coisas muito positivas aí, de desintermediação, processos muito positivos. Mas o que eu penso é o seguinte, né? As empresas, as organizações, os hospitais são pensados da perspectiva de que uma hora eles vão serem atacados. Então, eles precisam se preparar para isso. Né? É quando, então, né? eles precisam se preparar para isso. E a primeira coisa que você tem que se perguntar, quem está na operação de um hospital, eu tenho de fato um backup que funciona, que eu vou conseguir recuperar a minha operação em horas e não em dias? Porque caso aconteça o cyberataque, se eu conseguir me recuperar, eu mitiguei a maior parte do problema. Então, você tem que ter lá uma tática, e tem que testar para ver se funciona isso, né? Que ao longo de horas você vai conseguindo recuperar aos poucos seus ambientes, começando pelo mais crítico, óbvio, para que em poucos dias, poucas horas, eu tenha o ambiente todo disponível. Essa deveria ser a maior preocupação para quem opera. E é tão difícil, né? Porque você está no mercado que é um dos maiores geradores de dados um dos segmentos com maiores geradores de dados do verdade. mundo. Tem um desafio extra, porque o volume de dados que é produzido é muito grande. Um exame de imagem, de ressonância, geram gigas e gigas para cada paciente, para cada exame, né? E isso, de fato, aumenta a complexidade de ter essas cópias, esses backups. Depois de pensar em backup, tem que pensar em disaster recovery, tem que ter sites preparados, né, com réplicas online lá para poder subir em caso de problemas graves. E tem que ter toda uma cultura das pessoas para que evitem o ataque, né? Que normalmente o elo mais fraco dos ataques é o comportamento das pessoas, né? Eu fico pensando, né? A gente vai entrar um pouco nesse tema daqui a pouco. Vou deixar por último, que é mais legal. Mas eu fico pensando assim, um mundo daqui a 20 anos talvez seja um mundo onde as máquinas já são todas automatizadas, a inteligência artificial vai comandar as máquinas. E olha o risco que nós temos de uma guerra. Você imagina um país parando todo outro. Já pode causar um dano grande, mas imagina o nível de dano que a inteligência artificial plugada nas máquinas e com um ataque cibernético não pode causar para uma nação, né? Então você aniquila um país. Você imagina. Eu fico imaginando assim, o risco que isso traz. A gente está falando aqui de saúde, mas se a gente tivesse um ataque generalizado, vamos imaginar aqui um cenário hipotético, eu estou sendo apocalíptico aqui para a gente poder pensar um pouco sobre isso. Um cenário onde todos os hospitais, todos os sistemas governamentais de um país parassem. Já se rendeu, né? Não existe o que possa ser feito. Né? E tem casos aí, né? Que de fato isso aconteceram em países pequenos, em litígio com outros países que dominam essa tecnologia aí do cyberataque, de prejudicar a infraestrutura crítica, né? Você vê que isso é muito mais provável que aconteça do que uma invasão militar do país vizinho, né? Então você deveria ter tanto investimento quanto você faz nas defesas físicas, né? Na defesa militar de um país, porque isso é muito mais provável de acontecer. Do mesmo jeito que as empresas estão investindo cada vez mais na cibersegurança, os países deveriam também fazer investimentos equivalentes. Né? Você acha que o Brasil hoje ele é referência em segurança? Eu sei que a gente ainda está aprendendo, né? Mas o que você acha do Brasil hoje? O Brasil, nos fóruns que você vai, nos encontros que você tem. O Brasil ele aplica as melhores práticas mundiais nas corporações de ponta, né? Então você vê coisas super bacanas. Eu tive há menos de um mês, eu tive em Israel num evento de cibersegurança para conhecer melhor como isso funciona, para poder preparar o hospital para essas situações. E você vê que muita coisa do que estão sendo discutidas lá estão sendo aplicadas no Brasil imediatamente, né? Então eu vejo que nas corporações de ponta, sim, o Brasil tem as boas práticas. O Brasil tem profissionais muito bons também, né? Pessoas que estão muito experientes, que já fizeram, já trabalharam em várias situações, já atuaram em situações muito críticas, em empresas de vários segmentos.
E eu vejo que o profissional brasileiro é um ativo, né, aqui do país. Mas eu não vejo essa realidade como a média das empresas, né? Eu acho que isso está limitado às empresas, às corporações de ponta, que tem capacidade de investimento. Então tem um longo caminho aí a se percorrer aqui ainda no país. Perfeito, perfeito. Eu quis provocar bastante esse tema, pessoal, porque a gente tem que ficar cada vez mais ligado nisso, porque tudo hoje é conectado, né? São dispositivos conectados. A Lilian, no último episódio, até comentou de um caso no mundo que um hacker conseguiu invadir a bomba infusora de medicação e um paciente parece que veio a óbito. Então é um caso absolutamente extremo, né? Mas para a gente entender que tudo hoje é conectado, é muito legal, a gente tem esse nível de eficiência, mas a gente tem que ficar ligado, porque cada vez a vigilância nesse segmento tem que ser maior, inclusive até nos nossos próprios dispositivos móveis, né? Porque a gente não sabe quem é que está do outro lado ouvindo, né? Eu brinco que toda vez que eu falo alguma coisa perto do meu celular, começa a aparecer propaganda, né? E se um dia isso cai na mão errada, né? Então, são escutas, né? Acaba sendo escutas. Rafael, mas além da vida, né? Semana passada foi divulgado um hospital nos Estados Unidos que fechou as portas devido ao cyberataque. Ele sofreu um cyberataque em 2021. Ele perdeu um volume enorme de faturamento que ele não conseguiu cobrar porque ele não tinha essas proteções e nem réplicas, nem seguros, nem backups suficientes para se recuperar. Tomou um prejuízo enorme, juntou-se a outros problemas, operações que ele já devia ter, e mês passado ele declarou que ele não vai ter continuidade das operações. Insolvente. E o cyberataque foi o maior fator para gerar essa situação. É muito triste, né? Morre gente, morre organizações. É muito triste. E a gente vai cada vez mais ouvir coisas como essa se as empresas e as organizações não se prepararem, né? Por isso que eu acredito muito no trabalho de colaboração para evitar esse tipo de problema. E não só isso, mas assim, quando a gente olha hoje em dia, parece que a gente faz uma lei e resolve tudo, né? Então, eu falo, é uma piada, mas quando você vê lá a GDPR, a LGPD e tal, são leis importantes, tem que ter esse controle, mas quem é que do governo, quem é que do Estado brasileiro ou dos estados está olhando, não só no ponto de vista punitivo, mas no ponto de vista de ajuda? Vamos sentar junto? Vamos resolver? Porque ninguém quer ser invadido, ninguém quer vazar um dado. Se isso acontecer, é um caso extremo, né? Ainda mais que é o risco de... Quando o hacker entra para pegar um dado pessoal, ele não está entrando para pegar um dado pessoal, ele está entrando para fazer outras coisas piores, né? Então, o dado pessoal, você falou, na ordem seria o terceiro item de remuneração. Tem outros em primeiro lugar. Então, a minha provocação acho que seria essa. A gente tem que olhar olhar o próximo. Quem é o próximo nesse sentido? As empresas, tá bom, mas elas afetam a gente. Tanto de vista de emprego, de economia, mas também do ponto de vista do nosso próprio dado, no nosso próprio juízo. Então, a gente precisa ter agências preocupadas com a segurança das empresas, não só no ponto de vista de, vai lá punir quando tiver um problema. Porque quando a gente tem um problema, dificilmente alguém chega e dá a mão pra gente, né? Eu acho que isso é uma coisa que... Eu faço a provocação porque seria importante. Não, concordo. É importante as autoridades gerarem cartilhas, coisas muito simples, para que desde a microempresa, né, todo mundo consiga entender qual que é o risco que ela está passando e como ela poderia se proteger. Né? De repente, até uma agência imagina uma agência de inteligência. De repente, estou aqui falando de uma agência de inteligência do Brasil, né? A gente tem a BIM aqui e tal, muito renomada e tal, beleza. Uma empresa passou por um problema sério. Vamos lá estudar o caso? Como é que vocês resolveram? Quem foi? De onde veio o ataque? Mas as empresas vão ter medo de falar também, porque elas não sabem o objetivo que é o que o governo está vindo perguntar, mas eu acho que deveria ser criado algum salvo-conduto para uma agência de inteligência brasileira entender o que aconteceu numa empresa e poder replicar essa inteligência para que outras empresas não passem por isso. Então, fica aqui minha provocação. Ailton, vamos falar de coisas mais legais agora, eu queria falar, mas a gente falou de coisa importante, né? Queria falar um pouco sobre o tema que você domina bastante, que é a transformação da empresa, dos times, por meio da cultura. Eu sei que você tem um caso muito, muito importante no Sírio-Libanês, com metodologia ágil de entrega e como é importante você ter o time apontado para a mesma direção da organização. Isso é muito importante. Uma vez eu ouvi de um amigo que as pessoas têm que estar olhando para o mesmo caminho. Talvez as recompensas sejam diferentes, mas o caminho tem que ser o mesmo, senão gera atrito e aí o colaborador e a empresa não chegam onde ela deseja. Como que foi esse desafio? Conta pra gente um pouquinho do projeto Alma, um pouco de cultura. Legal, bacana. Desde que eu cheguei no hospital, né, já estou há 5, indo para o 6º ano,
eu tive essa preocupação, né? Assim, de, poxa, como é que eu preparo uma instituição enorme dessa, né? 8.000 funcionários, milhares de médicos. Como que eu preparo uma organização dessa para o mundo do digital, para o mundo da inovação? E eu acredito que os métodos ágeis são o caminho para essa preparação, para essa mudança cultural. Por que isso, né? Porque quando você pensa em agilidade, você pensa na primeira célula lá, né? Que são os times ágeis, que eles já têm um mindset de autonomia, de responsabilidade e de trabalho em equipe para entrega em conjunto, né? de um objetivo estratégico. Porque desde lá do meu início de carreira que eu comentei, eu lembro que os projetos mais gratificantes é aquele que eram os projetos mais complexos, mais difíceis, que você tinha uma equipe fantástica, todo mundo trabalhando em conjunto, às vezes virando noite e tal, para uma entrega, e que nessa equipe não tinha só os seus pares ali, não, tinha todo mundo da instituição. Tinha gente das várias áreas, das várias especialidades da TI, imbuídas do mesmo objetivo. Isso é motivador e faz as pessoas avançarem e acaba aquela divisão, não, esse aqui é o pessoal da TI, esse é o pessoal do negócio. Não, o time ágil é uma célula que está... o squad lá tem gente do negócio, gente da TI, está todo mundo junto com o mesmo objetivo. E isso é transformador. Porque essa questão, não deu certo porque o cara especificou mal, porque o cara não se dedicou, não testou, não fez um plano de mudança, a TI acusa o negócio. O negócio fala assim, veio cheio de bug, não cumpriram um prazo, ficou mais caro, e fica um time acusando o outro. Quando você põe os times para trabalhar em conjunto, isso muda, porque aí eles estão preocupados, sim, com esses problemas que são problemas do dia a dia, mas como resolvê-los. Não como usar como acusação, como desculpas. Sem conflito, né? Sem conflito. O trabalho em conjunto para fazer a entrega. E é muito importante para que isso aconteça, primeiro ter o time que seja autossuficiente, né? Então todas as especialidades têm que estar lá dentro, não fica dependendo de um terceiro, de um quarto time, tem que estar todo mundo nesse mesmo time e que tem que ter um alinhamento de incentivos e de indicadores. Então, se o objetivo lá daquele projeto, daquela implantação, daquele produto, fidelizar o cliente, fidelizar o paciente, então a métrica tem que ser lá de número de usuários que baixaram o aplicativo, que usaram o aplicativo, que fecharam a transação, e todo mundo, o time tem que ser medido pelos mesmos indicadores, para que não fique lá o pessoal só preocupado com a parte técnica ou só preocupado com a questão funcional, mas esteja todo mundo alinhado. E a prática ágil, ela começa na célula, depois ela vai crescendo na instituição. Você junta vários squads e gera as tribos com os objetivos macro que estão alinhados ao planejamento estratégico da instituição. Isso é muito poderoso e isso faz com que as entregas aconteçam e que a parte boa do negócio, né, que é o foco no cliente, que é o pragmatismo de gerar resultado, de fazer venda, de gerar receita, de reduzir custo, e a parte boa da TI, que é também a questão de, puxa, o prazo tem que ser cumprido, vamos deixar o sistema robusto, sólido. Se você mescla a parte boa de todos os lados para que tenha uma solução melhor que transforme a empresa, a forma dela enxergar. Então, o pessoal de tecnologia que está acostumado a ver novas formas de fazer, a aplicar a tecnologia no dia a dia, acaba contaminando toda a empresa que a inovação aconteça, não porque veio uma ordem de cima, mas sim porque as pessoas estão preocupadas em buscar novas formas de fazer, como é que eu vou fazer para conseguir aquele indicador mais sucesso, como é que eu vou fazer para ter mais eficiência naquelas métricas, nos KPIs que foram definidos pela organização. Então, isso é transformador, isso muda o mindset, muda a forma de fazer. Você conseguiu exportar isso da área de TI. A área de TI está acostumada a ouvir ágil pelo menos há uns 10 anos, mais popularmente. Mas você conseguiu exportar isso para as outras áreas? Sim. A gente criou uma área de agilidade dentro do hospital. Que não tem nada a ver com... Não é só TI, então? Que não é só TI. Tanto que o líder dessa área é uma enfermeira. Está dentro do estudo da TI, responde para a TI, mas é uma enfermeira. Que ela foi treinada, ela participou dessas primeiras ondas de treinamento, ela gostou tanto e ela absorveu tanto isso
que a gente achou, poxa, essa é a melhor pessoa para disseminar esse conhecimento dentro do hospital. Então, esses Agile Coaches, eles trabalham junto com as áreas, inclusive para projetos que não têm uso intensivo de tecnologia. Porque é uma forma de organizar, uma forma de pensar, uma forma de fazer. Colocar todo mundo no mesmo time, mesmo que sejam de áreas diferentes, né? Exatamente. A gente, por exemplo, o hospital de excelência, de referência, você tem muitos processos de certificação. E um deles é o da JCI, que é a Joint Commission, que é um padrão internacional de como fazer uma operação de excelência, que é super complexo, super demandante. Ele exige mudança e uma forma diferente de atuação de todos os profissionais do hospital. E a gente organizou o processo baseado nos ritos ágeis. Criou áreas multifuncionais com gente de todas as áreas. Então tem médico, tem enfermeira, tem farmacêutico, tem biomédico, todo mundo nesses squads para melhorar os processos internos, com uso ou sem uso de tecnologia. Então a gente conseguiu implantar criar uma cultura. Uma forma de fazer uma cultura. Isso vale para inteligência artificial, vale para produtos digitais, para uso de startups, para qualquer área que você queira fazer uma transformação. De piloto, em qualquer coisa. Qualquer aplicação que eu queira, que eu tenha um desafio complexo, que eu preciso integrar várias áreas, várias pessoas, várias equipes diferentes, eu não tenho dúvida nenhuma que os métodos ágeis são a forma correta de fazer. Você que está aqui nos assistindo, já fica aqui a provocação para você aprender um pouco sobre a metodologia ágil, você que ainda não conhece, você que é jovem, está começando na carreira, ou você que está em uma área completamente diferente, engenharia, está em outro segmento, indústria, mas fica, né, acho que serve para qualquer área, né? Então acho muito legal. E é legal, né? Porque a gente começa a falar a mesma língua, né? Então fica mais fácil no nosso de TI, né? Falar a mesma língua. Quando fala assim, vamos juntar o pessoal aqui, quando que vai ser a daily? Daqui passa uma semana, vamos fazer a nossa retrospectiva. Já vira a forma normal de trabalhar. E é legal ter as palavras, né? Acho muito legal os termos, né? Rituais. Cara, ritual é uma palavra que você, quando você olha ela assim, holisticamente, é uma palavra que diz coisas que você faz, torna-se rotina. Ritual é uma rotina. Quando você faz uma coisa em rotina, você fica mais eficiente, você tem uma lógica, né? Então, acho que é muito legal. A metodologia ágil realmente é fantástica. Agora, uma provocação. Você tem um problema maior no seu segmento, que é assim, pelo menos os médicos que eu conheço, quando a gente chega com uma inovação, a primeira coisa que eles fazem, eles pisam no freio, ficam céticos, né? Geralmente, não estou aqui generalizando, você também não gosta de generalizar, mas acontece. Mas em segundo momento, o cara vem mais inteligente, mais preparado que a gente, né? E um dia depois ele já estudou, já sabe mais e já te truca. Como que foi isso para você? Eu acho muito bom trabalhar com os médicos, né? Realmente são profissionais que são muito dedicados, muito estudiosos. Acadêmicos, né? Normalmente tem uma veia acadêmica muito, muito forte e é um público diferente, né? Tanto que lá na TI e na inovação do Sírio-Libanês, a gente tem lá pelo menos 3 médicos em tempo integral trabalhando conosco, parte da estrutura, que é para ajudar a entender esse mindset do médico, a ajudar a criar planos de treinamento, de transformação que funcionem para os médicos e a criar produtos adequados para a realidade dos médicos. Então, é muito importante entender como essa persona funciona. Já aconteceu de sair uma inovação melhores. E os caras já chegarem com a inovação para você, já vi isso aqui, já estudei assim? Não deve acontecer com é muito comum, né? É muito comum, porque essas pessoas estão sempre estudando em simpósios internacionais, olhando benchmarks de grandes hospitais. E o bom da saúde, né, é que muita coisa é publicada, né? Então, as pessoas fazem lá uma inovação no seu hospital, na sua universidade, e logo eles publicam um paper com muitos detalhes, e a gente usa disso para aprender, né? Para evoluir mais rápido. Então, o compartilhamento na saúde é diferente das outras indústrias, porque o ápice da carreira são aqueles médicos que publicaram bastante, que fizeram pesquisas transformadoras e que disseminaram o seu conhecimento, e muita gente usa aquela técnica que ele desenvolveu. Então, já é do mindset o compartilhamento. E por mais que aquilo tenha a ver com, assim, começou com pesquisas científicas publicadas, mas a partir do momento do contexto histórico, a tecnologia faz parte disso, então a tecnologia também que é desenvolvida em hospital também é compartilhada. Então isso é muito interessante, Sim. né? Muito interessante. Tanto que na área de inteligência artificial do hospital,
A gente usa muito esses papers publicados, porque ali já está a métrica, como que eles conseguiram resolver o problema, que índice que eles conseguiram de eficiência naquela solução. Então já tem um benchmark, portanto, a gente precisa chegar nesse índice aqui está publicado, tal instituição conseguiu fazer. Então isso facilita a implantação de novas técnicas, utilizando a experiência de terceiros. E quando você olha hospitais, né, até acho legal, porque tirando o dado pessoal, mas os dados gerais, para gerar pesquisas, são sempre muito compartilhados, né? Tem até, eles fazem, geralmente vocês que eu digo, os hospitais, eles fazem acordos, né, de compartilhamento de dados para chegar a um determinado estudo, alguma determinada evolução científica. A gente viu isso muito na pandemia, né? Como é que funciona o Analytics numa organização como um hospital como o Sírio-Libanês? Analytics, aí depois a gente dando um pouquinho para o que se faz com esses dados. Tanto a pesquisa quanto a própria prática médica, ela sempre se baseou muito em dados para tomada de decisão. Então, uma instituição que sempre valorizou e sempre se utilizou bastante de dados. E o Analytics, ele vem como uma forma de ajudar a pensar diferente, pensar em escala e trazer um pouco de automatização para as decisões clínicas, né? A gente tem aplicação de Analytics em várias áreas do hospital. Começa lá na eficiência operacional, né? Como que a gente consegue fazer uma cobrança com menos erro, porque o processo do hospital, o maior pagador do hospital são as operadoras de saúde, né, do hospital privado. Sim. Então, as operadoras conferem cada conta, cada centavo que a gente manda e aponta erro lá. E, ó, isso aqui eu não vou pagar porque tem um erro assim. Você precisa ter uma camada analítica muito grande para que o erro está aqui, evitar que esse erro aconteça e resolver lá na origem, né, na causa, para que não aconteça mais. Então, tem um analytics muito aplicado Até porque um erro desse pode gerar prejuízo, né? Sim, uma coisa que não foi paga, né? É isso aí. Imagina, você fez toda uma prestação de serviço, faturou e não recebeu. Então, você tem que estar muito preocupado com isso. Então, isso é um uso muito contínuo e corrente de analytics para melhorar o ciclo da receita que a gente chama. Tem. Depois tem a questão das operações, né? Como que eu posso ter uma operação mais eficaz, mais eficiente? Lá no hospital, a gente usa bastante um caso que a gente já publicou algumas vezes, no uso para ter mais eficiência no uso dos equipamentos de imagens médicas. Então, o hospital investe lá milhões de dólares nos equipamentos de ressonância, de tomografia, e não pode ficar parado esse equipamento, né? A gente precisa dar um uso, ter uma agenda eficiente para que a gente consiga rentabilizar esse investimento que foi feito. Perfeito. Analytics é muito bom para isso, né? Porque a gente entende por que o paciente faltou naquele período, quais são os períodos que tem mais falta, então eu consigo reprogramar a agenda, qual o perfil de paciente que dá mais no show, falta. Então eu vou lá e acesso esse paciente para evitar que ele falte, então eu consigo organizar a minha agenda de uma maneira mais inteligente com base em analytics. Isso é uma coisa muito louca, né? Assim, os hospitais de ponta, como o Sírio, mandam WhatsApp, SMS, ligação, e-mail, tudo para lembrar o paciente, mesmo assim acontece no show. Isso aí. Incrível. E acontece no show e pior ainda, tem uma fila esperando, né? Então você está, além de você não ir deixar o equipamento parado, você está tendo a oportunidade de alguém que está precisando, que tem um problema de saúde lá que quer resolver. E o brasileiro tem muito disso, né? Assim, digo na questão médica, né? Assim, geralmente enfim, em outros países acho que o no-show é menor, né? A gente tem que dar mais atenção a isso, né? Porque é uma coisa que é um equipamento de saúde muito caro e que você pode estar tirando a vaga de outra pessoa. E a gente está falando de uma instituição privada e você tem que prever, né? Você acabou de falar que tem que prever a falta para suprir, para não ficar ocioso o equipamento de saúde. E quando você fala isso do SUS, então, aí é um pecado, né? Porque você está tirando a vaga de quem não tem condição né? Que deveria estar indo na consulta e não está indo. Então, é verdade. Então, o Analytics é muito utilizado para aumentar, para gerar essa eficiência. E a gente ficou tão bom nisso que a gente está, inclusive, prestando como consultoria para outros hospitais, outros serviços de saúde, né? Que legal. A TI como solução, né? É isso, a TI gerando negócios também. E também na própria operação clínica assistencial, o uso de analytics e inteligência artificial. Então, a gente tem algoritmos lá, por exemplo, para fazer a organização do hospital, para saber lá, o paciente é internado, a gente já tem uma expectativa de alta, para poder já planejar como é que vai ser esse giro de leito. A gente tem analytics, quando o médico faz uma prescrição de um medicamento, ele auxilia o médico, olha, tem interação medicamentosa com esse medicamento, olha aqui tem esse risco aqui para quem tem essa alergia,
Porque pensar que o médico vai conseguir memorizar todas as situações de todas as drogas é muito complexo. E o Analytics ajuda muito nesse tipo de suporte, com volume grande de dados para ajudar a tomar decisão clínica. É possível prever que alguém vai ter que alguém pode ter uma complicação de alguma patologia? O que você acha da medicina preditiva? Portanto, não só é possível, como a gente aplica isso, né? A gente tem lá uma série de algoritmos. Tem um algoritmo, por exemplo, para detectar precocemente risco de infecção hospitalar. Então, o algoritmo sabe quais são os pacientes que estão mais sujeitos a isso, ele acompanha lá os sinais vitais do paciente para saber, olha, isso aqui está um risco de infecção hospitalar, então ele sugere que o médico faça um pedido de exame para confirmar ou não, para rapidamente dar antibiótico e evitar que o problema aconteça. Sim, sim. Então, o algoritmo é um antibiótico antecessor, é um antibiótico de prevenção, né? Ele não tem a bactéria, não tem isso, profilático. Mas tem que ter algum indicador de febre e tal, porque você não pode, senão você dá um uso excessivo do antibiótico que gera uma resposta, gera uma resposta de imunidade para aquele antibiótico, né? Então tem que ser medido caso a caso, e o algoritmo tem todos esses parâmetros lá para gerar uma eficiência maior. Outros usos que a gente tem de algoritmo, por exemplo, para ajudar a pessoa a fazer o tratamento correto, né? Então a gente tem algoritmos na área de oncologia. Então, se uma mulher fez um exame, uma mamografia, e deu lá um risco de câncer, que ela precisa fazer outros exames para confirmar se aquilo lá é câncer ou não. Então, a gente sabe quem são esses pacientes e vai atrás do médico desse paciente para, olha, o paciente fez o exame, deu o problema e ele não fez o segundo exame para confirmar se é câncer ou não. É importante que o doutor aí vá atrás do seu paciente e prescreva os exames para confirmar se isso daqui é um câncer ou não. E a mesma coisa, olha, o paciente teve uma positivação para câncer e não está tratando. Então ele procura um médico para ajudar a engajar o paciente para que ele não pule, não fique fora do seu tratamento. Que isso é ruim para o paciente, é ruim para o hospital e é ruim para o plano de saúde também, porque quanto mais tardiamente eu vou tratar o câncer, mais caro ele fica, maior a mortalidade é mais alta também. Então os algoritmos ajudam na cadeia inteira de um hospital. Eu vou pegar esse gancho do câncer e depois eu vou fazer uma provocação com relação ao SUS. Mas o câncer, vou fazer uma pergunta aqui, agora uma pergunta de leigo, talvez, também não é, eu sei que não é a sua área, mas acho que talvez você tenha mais repertório para responder. O câncer, você acha que o câncer, ele, de fato, aumentou o número de pessoas com câncer nos últimos anos, ele explodiu o número de cânceres, ou você acha que agora a gente está tendo mais diagnóstico e há 20 anos atrás não existia? As pessoas morriam e muitas vezes sem diagnóstico. Eu acho, minha opinião particular, né? Claro. Há 10 anos para cá, 20 anos para cá, mudou-se muito a sobrevida das pessoas, né? Antigamente as pessoas morriam com 40, 50 anos. Agora a longevidade é muito maior. Então, muito câncer ele se dá nessa etapa da vida, depois dos 60 anos. Então, a pessoa não chegava lá. Então, ou seja, ela não era impactada por isso, porque outra coisa a levava. Ela morria antes. Então, a pessoa morria antes de uma infecção que hoje em dia é tratado em qualquer clínica, qualquer farmacêutico. Consegue apontar a pessoa, olha, isso aqui é uma infecção, você precisa procurar um médico que tem remédio para isso. Então, a sobrevida, resolver desses problemas de saneamento básico, de falta de penicilina e tal, aumentou a longevidade das pessoas e apareceram as doenças de mais velhice. Eu acredito nisso. Legal. Mas eu acredito também que o tanto que a indústria farmacêutica e as grandes universidades, os grandes hospitais estão buscando soluções, eu também acho que isso vai ser resolvido no futuro. Obviamente, o câncer é uma doença super complexa. Não existe um câncer, né? Existem cada célula milhares de doenças, mas eu acho que, paulatinamente, você vê que câncer que antigamente matava muito, hoje já é mais baixa o índice de mortalidade, porque as terapias estão melhorando, estão evoluindo. Então, eu vejo de uma maneira otimista para o futuro. RNA mensageiro. Você acha que pode ser uma promissor para isso? O grande uso do RNA mensageiro foi a vacina lá da Pfizer, né? Da Moderna lá, que conseguiu, em tempo recorde, fazer a vacina da Covid. E quando eles criaram essa plataforma, né, de terapia,
eles na época já disseram, poxa, aqui vai ter uso para muitas doenças, inclusive do próprio câncer. Mas acho que é uma coisa embrionária, que ainda está em desenvolvimento. Mas esse resultado espetacular da vacina da Covid é muito promissor, né? Eu acredito que eles vão continuar evoluindo lá essa forma terapêutica aí para outros usos. Você acredita que é possível a gente, assim, aqui eu sei que não está ao nosso alcance, mas seria tão bom, né, que a gente tivesse a mesma velocidade no desenvolvimento e aprovação de produtos, mesmo com certo grau de cuidado, do que foi com a Covid, porque com a Covid o mundo inteiro se mexeu rápido. Não é que não deixou de fazer teste, fez os testes, só que foi acelerado, né? É o senso de urgência que a gente teve na Covid, que podia acabar com a humanidade, todo mundo trabalhou para aquilo. Você acha que falta isso, talvez, para algumas áreas da saúde? As grandes indústrias investem muito em novas drogas, novas terapias, né? E o que eu vejo é que o regulador poderia ter mais recursos, né, para poder fazer mais trabalhos em paralelo e reduzir o tempo de aprovação. Perfeito. Acho que isso seria muito, muito válido, muito bom. Porque tem situações de drogas e terapias que já foram aprovadas no FDA americano e ainda não foram aprovadas pela Anvisa ainda, né? Eu acho que poderiam ter ritos mais acelerados para esse tipo de coisa. Mas o papel do regulador é fundamental, né? Porque tem muito tratamento que, de fato, não tem validade científica e tem só uma preocupação comercial, ainda mais na área de estética, por exemplo. Então, é muito importante o papel do regulador para evitar a mal ciência aí, né? Engraçado, né? Falando de regulador, quando a gente viu na época da pandemia a Anvisa, todo mundo falando, né, que a Anvisa faltava recursos humanos lá. Eles faziam já um trabalho sobre-humano para atender as demandas. Então, investimento em pesquisa, investimento nos órgãos de controle e regulação, dinheiro infinito ali, para essas áreas que são estratégicas para a vida humana, realmente poderiam trazer uma diferença. Né? Pena que ainda não conseguimos chegar, mas se Deus quiser, chegaremos lá, chegaremos em breve nisso. Acho que dinheiro infinito não existe, né? Acho que isso é um exagero, a retórica que você está usando aqui. Sim. Mas prioridade precisa, né? Acho que porque, às vezes, assim, aquela pessoa que tem aquela doença grave e tal, e tem uma terapia em desenvolvimento para aquela doença específica que afeta aquela família, né? Sim. Ela quer prioridade, ela quer que o problema seja resolvido, né? Sim, sim. Então, quando eu penso em alguém, quando eu falei em dinheiro infinito, assim, cara, será que é mais barato investir na Anvisa do que colocar o dinheiro na ponta, né? Se tiver Anvisa, se os órgãos de regulação tiverem mais recursos, mais medicamentos são criados e menos despesa com tratamento intensivo a gente não vai ter. Então, na verdade, é trocar o dinheiro de lado, né? Acho bem importante. Futuro da saúde, como é que você enxerga a inteligência artificial na saúde? Eu acho Substitui polêmica, hein? Ajuda o médico, atrapalha, vai ajudar os enfermeiros. Como é que vai ser isso no futuro? Uma visão aqui holística. A gente sempre vai precisar do médico para poder fazer aquela inferência humana, fazer o acompanhamento próximo do paciente. Mas ele pode fazer tantas coisas em tanto menos tempo com o uso da inteligência artificial, e tratar tanto mais gente, que sem dúvida nenhuma é um viabilizador, é uma tecnologia super promissora para aumentar o acesso, aumentar a capacidade do médico de fazer melhor, com mais qualidade, com mais paciente. Perfeito. Eu acredito muito nisso e estamos investindo bastante no hospital em inteligência artificial e acho que é necessário isso para toda a cadeia. E a questão de assim, minimizar erro, né? Porque também ele também um médico, vamos imaginar um cirurgião que faz 15, tem cirurgião que faz 15 cirurgias um dia. Então é uma profissão muito que demanda muito, né? Muito esforço e tal. Se tiver, é como se fosse um amigo virtual, né? Que nos ajuda a não errar, né? Na hora de prescrever. É o copiloto, né? É o copiloto. É isso aí. É isso, é o sistema da aviação, né? Que assume quando o piloto desmaia, não é? Acho que é mais ou menos... Aqui é lógico que o médico não desmaia, mas o médico que tá... Qualquer profissional que seja cansado tem o risco de ter um erro humano. Mas eu realmente acho que é a última área... É a última... Assim... Para chegar nisso, a gente, né, o médico vai ser o último, porque é vida, né? Vida sempre vai ser necessário ter alguém ali monitorando a máquina, né? Então isso é muito legal. Tem que ter alguém treinando a máquina, né? Ensinando ela como operar, né? O médico sempre vai ser indispensável, eu acredito. Perfeito. Eu queria fazer uma provocação. Quando eu olho os hospitais privados, entre aspas, privados, porque são organizações que... décadas, centenas de anos, você vê a Santa Casa, você vê o Beneficência Portuguesa, o Einstein, o Sírio-Libanês,
quando você olha essas empresas, são empresas de um dono. São empresas que estão em prol da saúde, que foram criadas com o objetivo de ajudar a saúde numa época que talvez não existisse o SUS como é hoje, né? E que foram se aperfeiçoando e demonstram a qualidade de profissionais como você, que estão à frente, você à frente da tecnologia, outras pessoas importantes cuidando de outras áreas, para trazer o melhor para o paciente. Como é que funcionaria essa integração? Né? Como é que o SUS poderia se aproveitar disso? Porque o SUS nunca, nem que ele quisesse, ele conseguiria ter o nível de excelência dos hospitais, entre aspas, privados, porque não são tão privados assim. Enfim, essa eficiência não seria possível. A gente até comentou aqui em off, né? A gente estava falando do Hospital das Clínicas. Acho que o ICESP faz parte do complexo Clínicas, é um trabalho incrível que eles fazem ali. Mas a gente sabe que existem limitações, até muitas vezes de velocidade, porque você, para comprar alguma coisa, você tem uma agilidade na compra. Uma empresa pública tem um outro tempo para fazer uma compra de alguma coisa. Então, como que você acha que poderia ser? Como é que seria o novo modelo? Vamos aqui provocar um pouco. Existe um modelo que poderia integrar mais as coisas? O privado e o público? Aqui no Brasil, já existe há algumas décadas o modelo das organizações sociais de saúde. O Ciro faz parte disso, o Einstein faz parte disso. Você citou a BP também faz parte disso. Como que funciona esse processo? É como uma parceria público-privada. Então, o Sírio-Libanês tem uma divisão que a gente chama de Instituto de Responsabilidade Social, que opera equipamentos públicos. Então, o governo do estado ou a prefeitura tem um hospital, opera esse hospital e convida essas organizações sociais de saúde, que são empresas que não visam lucro, né, são filantrópicas. Olha, você pode operar esse hospital para mim aqui, o que eu gasto nesse hospital é tanto, e esse aqui é o que eu espero, tantos atendimentos por mês, esse grau de SLA, de atendimento. Esse SLA com os critérios médicos, e deixam a iniciativa privada sem fins lucrativos operar esses hospitais. Isso tem muito sucesso, tem muitos hospitais públicos. Se você olhar os hospitais públicos melhores avaliados, grande parte deles são operados por organizações sociais. Eu acho que esse é um modelo de bastante sucesso. E no SUS também tem lá, você citou, né, o HC, por exemplo, que são os grandes hospitais de referência, que são hospitais universitários, que fazem um serviço sensacional para a comunidade. Acho que isso tem que ser cada vez mais valorizado, que isso daí é super importante. E o governo federal tem um programa que chama PROAD, que é um programa de evolução e de desenvolvimento do SUS, com apoio de hospitais de excelência. Então, o Círio participa disso, o Moinhos de Vento, o Einstein, o Oswaldo Cruz, o HCOR. Então, são hospitais que prestam consultoria para o SUS, de forma com que ele evolua e melhore seu atendimento. E dentro desses projetos do PROAD, tem projetos incríveis lá, projetos sensacionais, que eu posso falar de alguns aqui que eu adoro lá. O Sírio-Libanês desenvolveu um processo... PROAD, vou anotar. PROAD. Desenvolveu um processo para melhorar o atendimento do pronto-socorro de hospitais públicos. Então, a gente tira foto lá antes da intervenção e depois da intervenção. O hospital se transforma, mostrando as boas técnicas de Lean, de como organizar a operação, como fazer o giro do leito ser mais rápido para dar alta para o paciente, para poder sair do pronto-socorro e internar mais rápido, como organizar o fluxo das pessoas, medir por indicadores. Então, esses projetos geram uma eficiência enorme. Tem outro projeto de evitar a infecção hospitalar nos hospitais, você vê a mortalidade dos hospitais caindo radicalmente com esse uso. A gente hoje tem um projeto acontecendo que os profissionais do Sírio-Libanês, médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, por telemedicina, eles dão treinamento e assessoria para hospitais públicos do norte do país, como operar melhor uma UTI. Então, discutem caso a caso de pacientes que estão internados, qual que é a melhor intervenção, como que deveria ser o tratamento, como tem que ser a alimentação, como tem que ser a medicação desse paciente, o manejo desse paciente, que é uma forma de melhorar o atendimento e treinar as pessoas que estão na UTI. Porque a UTI é um dos locais de mais alta especialização dentro do hospital. Então, esse PROAD, ele gera uma série de melhorias para o serviço público, gerada pelos hospitais de referência, que são espetaculares, são sensacionais.
A gente teve um salto de tecnologia na pandemia com relação à TI. O varejo, integra, a entrega, a logística, etc. Nos hospitais também houve um salto depois da pandemia? Que melhorou, que ficou melhorias ficaram para frente. Sem dúvida nenhuma. Posso dizer lá pelo Sírio-Libanês, a gente tinha um volume de uso de telemedicina para poucas consultas por dia e passamos para milhares de cirurgia. Milhares de consultas utilizando telemedicina. Tinha médicos que tinham restrição, não, isso aí não funciona, não é para mim, é uma medicina de baixa qualidade. E a pandemia obrigou, porque o paciente não quer sair de casa, o médico precisa atender, não, tem que usar a telemedicina. Meio que obrigou as pessoas a usarem e evoluírem os processos, se acostumarem. E são pessoas que são super defensoras hoje, médicos que conseguem prestar um atendimento de qualidade, mesmo utilizando a telemedicina. E tem coisa que não faz sentido, né? O paciente fez uma primeira consulta, uma anamnese completa, um exame físico completo, o paciente prescreveu alguns exames, o retorno não precisa ser presencial. Perfeito. Ele conhece o paciente, é muito mais produtivo para o paciente não ter o deslocamento, para o médico facilitar o acesso, usar a telemedicina. Então, a gente usa muito a telemedicina hoje. No caso de um idoso, então, né? No caso de um idoso, né, que pode pegar uma infecção. Que tem muito mais dificuldade de mobilização, muito mais fragilidade para ficar numa sala de espera, né? Nesse momento aqui, cheio de doença respiratória, né? Do outono aqui, certamente tem muita vantagem usar a telemedicina. E também, como eu falei dos analytics, né? A gente criou uma série de algoritmos na época para preparar o hospital para a pandemia. Aqui o índice de volume de internação está subindo, então a gente tem que se preparar para a semana que vem. Isso trouxe um conhecimento e uma valorização do uso de analytics para as operações, que foi um dos efeitos colaterais positivos da pandemia. A previsibilidade. A previsibilidade, o uso de algoritmos avançados. Vocês já devem ter até uma inteligência, né? Caiu a temperatura, tantos graus, a chance de aumentar a ocupação dos hospitais, né? Paciente passando lá no ambulatório, você já deve ter deve até existir analytics para isso. E o bom, como eu falei, né? O bom da medicina é que existe um monte de publicação nesse sentido que você estuda, adapta para a sua realidade e usa esses algoritmos para melhorar a sua operação. Ailton, você estava no hospital na época do Corajão da Saúde, que os hospitais fizeram? Foi um projeto que deu certo? Foi sim, deu bastante certo. Porque tem muito hospital que tem uma ociosidade enorme, principalmente no período noturno, né? Por isso o nome Corujão. Então você tem lá os equipamentos, esses equipamentos que eu falei, que custam milhões de reais, que ficam parados, que poderiam ter um uso mais eficiente de utilizar à noite para fazer uma fila de exames aí do SUS andar de maneira mais acelerada. Eu acho que funciona muito bem. E para mim deveria ser um uso contínuo disso, né? Das ineficiências, da capacidade ociosa do sistema, utilizada da melhor forma. E isso vale não só para exames, para cirurgia. Você vê a fila de cirurgias, a fila é enorme, né? No SUS poderia ser utilizado esses equipamentos que estão ociosos em períodos noturnos. Nós brasileiros, a gente tem que parar de ter políticos de estimação, né, e olhar programas que fazem sentido, independente de quem foi que fez, né? Isso aí. Porque tem cada coisa legal, da direita, da esquerda, do meio, que a gente tem que manter, né? Esse é um programa que realmente... E é engraçado isso, né? Foi implantado pelo ex-prefeito, o João, depois acho que o Bruno fez uma segunda rodada, que também foi um excelente administrador, uma pena a gente ter perdido ele também pelo câncer. Então, é incrível, né? E engraçado, né? Patologia e doença é uma coisa que, tá bom, tirando, claro, o rico tem mais condição de tratar, né? Isso é indiscutível. Mas ela atinge todo mundo, né? E as doenças, essas patologias graves, pro rico, pro pobre, então tem que ter esse olhar, população, entidade privada, todo mundo olhando para tentar resolver um problema para a população. E esse mercado, a gente tem acompanhado agora, teve um aumento dos planos de saúde na pessoa física, né, familiares, e teve alguns protestos na mídia, etc. Aí você olha lá o aumento, foi 9%, alguma coisa em torno de 9%. Teve um anterior que tinha sido maior, agora acho que foi um pouco menos. Aí quando você olha esses aumentos de plano de saúde, assim, e olha a estrutura hospitalar, a despesa dos hospitais
a despesa só aumenta, né? A gente acabou de falar de cibersegurança. Eu imagino que esse investimento não era necessário 10 anos atrás, não como é hoje. O que você vê desse mercado? A gente tem que repensar, talvez a gente tenha que repensar o modelo, né? Porque eu fico olhando o balanço dos hospitais, e aí tem hospitais que publicam, etc. Você fala, caramba, né? É caro, eu pago meu plano de saúde, é caro, mas também o hospital não tá aquela fonte de dinheiro lá, não é isso que acontece. Então, o que você vê disso, Ailton? Essa é uma conta que não fecha. É um problema muito grande. Isso não é exclusivo do Brasil, né? É um problema mundial de como repensar o setor de saúde. O foco de trabalhar na doença e não a prevenção é um dos geradores dos altos custos, né? Outro gerador de alto custo é a própria evolução da tecnologia. Em outras áreas, a tecnologia evolui para diminuir custo, né? Mas na saúde, essas novas drogas, os novos equipamentos geram mais custo no atendimento. Então, a longo prazo, você vê que é uma conta que não fecha. O que se chama de inflação médica, que na verdade é o custo de todo o sistema que aumenta via medicamento, via horas dos profissionais, material e medicamento, é um custo que ele aumenta acima da inflação, só que a população não tem capacidade de pagar aumentos cada vez maiores a longo prazo, é uma conta que não fecha. Por isso que o sistema inteiro precisa discutir e buscar alternativas que valorizem mais a prevenção e evitar que o paciente vá ao serviço de saúde do que tem que valorizar a prevenção e não o atendimento da saúde. E hoje não, né? Grande parte dos modelos, o hospital é remunerado pelos atendimentos que faz e não pela prevenção que ele faz para evitar que a pessoa fique doente. Então, esse modelo precisa ser repensado. Bom, assim, quando a gente olha o plano de saúde, a gente vê que ele é um modelo de conta, como é um seguro, porque o custo é praticamente igual para a mesma faixa etária, de acordo com uma estatística, enfim, etc. Mas quando a gente olha individualmente, talvez seja um ponto que a gente tem que chegar nesse momento, em algum momento a gente tem que pensar um modelo diferente, onde a pessoa que tem hábitos saudáveis, a pessoa que faz a caminhada, claro que isso não é certeza de que ela não vai ter uma patologia, porque, né, não é isso, mas a pessoa que tende a ter uma vida mais saudável, ou seja, vai ter menos complicações cardíacas, pressão alta, derrame, etc., deveria pagar um plano de saúde mais barato. Deveria. Aqui eu estou fazendo uma provocação, eu não sei se é certo ou errado, mas talvez isso ajudasse para que a pessoa mais humilde, que também, lógico, tem um contexto de vida diferente, a gente tem que analisar cada caso, ele tem menos tempo, mais tempo de transporte, etc., mas busque escolhas mais saudáveis, né, na sua alimentação, que é uma coisa que agora eles estão melhorando bastante a questão da alimentação escolar. Na minha época, eu estudei em escola pública e era uma alimentação absolutamente equivocada. Hoje é uma alimentação estão buscando mais legumes, mais comidas saudáveis, né? Você acha que um dia isso pode chegar nisso? Tipo, tem um plano de saúde pro Ailton, não com base no histórico dele, porque hoje a gente sabe que até, às vezes, existem esses dados, mas com base no que o Ailton faz aqui pra frente. Ó, Ailton, se você tiver essa vida mais saudável aqui, talvez o seu plano fique mais barato. Essa é uma equação super complexa, né? Sim. Porque existem vários cases aí mundiais que o próprio plano de saúde, o seguro de saúde, dá devices para poder monitorar o estilo de vida dos pacientes, e aquele que tem atividade física tal, que perde peso, tem descontos na sua conta. Existe alguns casos que pesquisam isso. Só que, por outro lado, tem que ver que tem a questão do modelo de seguro, em que a média da população paga por igual, e a pessoa que tem maior gasto, porque o cara às vezes tem um problema hereditário de saúde, ou uma doença grave. Uma doença grave que é crônica, que não depende de estilo de vida, que se você não pode penalizar esse indivíduo, porque senão ele vai ter um plano de saúde que é impagável, né, se for individual para cada um. Então, a base do seguro é a média, o cálculo atuarial, que divide o risco pela população. Então, essa equação é bem complexa.
Mas eu, particularmente, eu acredito que se a pessoa tem um estilo de vida mais saudável, deveria ter algum incentivo. Nem que fosse Até pequeno. para incentivar a população como um todo a adotar hábitos mais saudáveis, né? Acho que isso é importante. A gente está vendo uma mudança de cultura muito grande com essas gerações que estão chegando agora, que a gente está vendo esse impacto agora, né? Que é a questão, por exemplo, de você se preocupar com a origem do produto que você compra, se está impactando o meio ambiente ou não, o ESG. As pessoas estão pagando mais caro por alimentos sem conservantes, ou alimentos que não têm agrotóxicos, né, que são os orgânicos, etc. Ou seja, as pessoas estão dispostas a pagar mais caro, entre aspas, porque é claro que existem as suas diferenças, mas pagar mais caro para ter uma vida melhor, para ter uma coisa diferente. Eu vou dar aqui mais uma outra provocação. Eu não sei se essa é a resposta, porque é um problema complexo, né? A gente falou sobre prevenção, sobre tratamentos aqui, que é a principal receita do hospital. Será que a principal receita do hospital um dia não poderia ser um investimento em longevidade? Por exemplo, eu adoraria gastar o que eu gasto com tratamento, com consulta, com tudo que é de tratamento, né, terapêutico, gastar para ser longevo. E aí eu vi um programa muito interessante que o Einstein lançou, que é um programa sobre alta performance no esporte. Longevidade e alta performance no esporte, onde você faz a academia do Einstein, você tem os médicos do Einstein buscando que você chegue ao máximo que o seu corpo pode ir. Eu achei mega interessante, assim, eu não fiz, né, não tive lá, mas eu achei mega interessante. O que você vê com relação a isso? Eu acho bacana, eu acho que essa questão dessa mudança de estilo de vida, né? Dado que agora você vai viver muito mais anos, né? Vai chegar aos 100 anos, mais de 100 anos, é importante você se preparar para essa nova realidade, né? Não adianta chegar em 100 anos cheio de doença crônica, com uma qualidade de vida muito ruim. Então você precisa se preparar, do mesmo jeito que você... não preciso economizar agora na minha juventude para poder ter a velhice. Você precisa economizar a saúde também. Então você precisa investir na prevenção, nos hábitos saudáveis para poder colher lá na frente uma vida mais longeva. Eu acho que isso, eu não conheço esse produto, mas eu acredito muito nessa questão do investimento na longevidade, porque essa é a tendência aí de todos nós. É muito importante você ter hábitos saudáveis agora, enquanto você é jovem, enquanto você pode, para colher ali na frente os benefícios. Nossa, né? Se o senhor lançasse um pacote longevidade plus, que fosse, sei lá, 300, 500 reais por mês, cara, eu queria ser cliente, porque ia ser muito legal. De repente, né? É um produto muito interessante. Muito legal. E cada vez mais a população está preocupada com isso, né? Eu vejo na imprensa, né, sai muita crítica, muito problema dos planos de saúde com problema de lucratividade, né? Dizendo que, poxa, nunca foi tão... o índice de sinistralidade, né, que é a utilização dos seus planos de saúde nunca foi tão alta, tal. Mas eu acho que a gente mudou de patamar depois da pandemia. Eu acho que as pessoas estão mais preocupadas com a sua saúde. Está todo mundo preocupado em fazer prevenção, ir ao médico e acompanhar a sinistralidade acima de 80%. Eu acho que essa é a nova realidade. As pessoas querem acompanhar, querem ter um plano de saúde que dê acesso a exames para poder fazer uma prevenção para evitar a doença. Eu acho que o sistema vai estar numa crise, vai ter que se remodelar, vai ter que ficar maior, mais vai caro, ter que rebalancear. Mas lá na frente vai ter uma compensação com isso também. Se a pessoa está tratando a prevenção, vai ter menos doente lá na frente. Então menos remédio. Menos remédio, vai ter que ter um rebalanceamento aí. Eu acredito muito nisso, que a gente está no início de um processo radical aí de transformação do modelo de saúde. Perfeito. Como é que o Ailton cuida da sua saúde? Eu invisto bastante nisso, viu? Eu faço atividade física 5 vezes por semana, Olha! tenho uma alimentação super regrada. E pode ser que eu comecei essa mudança de estilo de vida trabalhando no hospital. Que você vê o impacto do estilo de vida saudável na tua longevidade, na qualidade de vida é muito grande. Eu faço um paralelo da questão de quem tem previdência privada, quem faz sua carteira de investimentos. É a mesma coisa, a saúde é a mesma coisa. Você precisa fazer hoje para colher ali na frente. Então, precisa de dedicação, precisa de esforço, mas o resultado vem. E vem como os juros compostos, é exponencial. Ganho em cima de ganho para você ter uma PG, né? qualidade... progressão geométrica. Exponencial, para você ter uma qualidade de vida melhor ali na frente. Interessante você falar sobre isso, porque é engraçado como o ser humano funciona, né? O ser humano só acredita naquilo que ele vê.
Aquilo que ele não vê, ele não sente dor. Ele tem que ver. Como você está no hospital e você vê pacientes idosos, bem de saúde, que vira referência, os médicos brincam e tal, e vira aquele paciente referência, e ao mesmo tempo o contrário, você dá aquele chacoalhão, né? É muito interessante isso, esse chacoalhão. Porque as pessoas são muito preocupadas com os incentivos de curto prazo, né? Falou, poxa vida, mas eu vou abrir mão aqui de 1 hora por dia para fazer academia, tenho tanta coisa para fazer e tal. Mas você tem que pensar que essa 1 hora por dia vai te gerar 24 horas saudáveis, anos ali na frente, você vai ter uma vida mais saudável do dia inteiro. Você está trocando 1 hora agora por centenas de horas ali na frente, né? Então, eu tô trocando a pizza por uma proteína e uma salada, né? Olha que... É isso aí. E quando você entra nesse processo, né, como qualquer processo de mudança de hábito, no começo é difícil, exige esforço, existe empenho, mas vai vir o resultado aí na frente, né? Eu acredito muito nisso. Legal. Muito bom. Queria que você desse um recado para os amigos executivos como você, de tecnologia ou não, sobre isso, sobre saúde, porque eles estão em outros segmentos. O segmento financeiro só vê número, né? Dificilmente ele vai olhar saúde. Então, eu queria que você desse um recado nessa câmera aqui para a galera que, como executivo como você, cuidar da saúde, entender a importância da saúde. O que mudou na sua vida, né, em termos gerais? Assim? Não, pessoal, eu acredito assim, né, que a prevenção, o investimento num hábito de vida saudável, na atividade física, você conseguir balancear uma atividade que te dê ganho de massa muscular, que te dê ganho de mais capacidade pulmonar, isso é muito bom. Você vai ficar mais produtivo, você vai conseguir ter resultados de saúde visíveis em um médio prazo, mas te obriga a ter um planejamento, ter um esforço, ter uma dedicação de conversar com o nutricionista, conversar com o médico, para reprogramar, para repensar o seu dia a dia, que o esforço é grande, mas o resultado é muito maior do que esse esforço que você faz. Você ganha em mais agilidade, mais energia, mais disposição. É um caminho muito bacana. E eu convido a iniciar por um programa de check-up no Sírio-Libanês. É um ótimo começo para tudo isso. Eu concordo, viu? É referência, né? É um dos melhores hospitais de São Paulo. Eu até fazer um depoimento pessoal. Eu tive Covid em 2021. Foi em julho. Eu me vacinei, mas eu já estava contaminado, então a vacina não fez efeito para mim. Mas eu tinha voltado a treinar. No meio da pandemia, eu voltei a treinar, tomei vergonha na cara, voltei a correr, que eu amo muito correr. Meu batimento cardíaco em repouso era 56. Nossa, super bom. Quando eu peguei a Covid, o meu batimento cardíaco foi para 105. A médica que me acompanhou falou para mim, olha, se você não tivesse treinado, você já estava numa respiração artificial. E aí o índice de voltar, né, era muito menor, né? Porque você ficava... Sim. Então, eu acho que isso foi muito importante para eu estar aqui hoje. Então, eu não sei, né? Nunca se sabe o que aconteceria, né? Mas, gente, a importância de você cuidar da sua saúde e a capacidade pulmonar, respiratória, a musculação para você para ser funcional, mas é muito importante. Para mim foi até hoje, para vocês terem ideia, eu não voltei com a mesma capacidade pulmonar que eu tinha antes da minha contaminação com a Covid. Eu tô quase lá, mas tá sendo anos para chegar lá. E então, galera, é importante fazer essa poupança, né, como você falou, tão gentilmente falou. Mas eu queria explorar um pouco mais de você sobre o seu maior case do Sírio, né? Você falou bem aqui do check-up do Sírio. O Alma, me conta em detalhes sobre o Alma. A gente falou aqui, foi pincelada, mas me conta um pouco. A Alma Sírio-Libanês é uma marca que a gente criou com alguns objetivos muito relevantes para o negócio, né? A gente precisava de uma identidade para as várias áreas de tecnologia e de inovação do hospital. Então, a gente, embaixo da marca Alma, a gente juntou produtos digitais, tecnologia, segurança da informação, analytics, design, todas as áreas técnicas do hospital. Também. O grupo de inovação, o grupo de práticas ágeis. Legal. Então, tudo isso é Alma Sírio-Libanês. Um dos objetivos é marca empregadora, né? Poxa, eu concorro não somente com outros hospitais, eu concorro com grandes big techs, concorro com Google, com Facebook,
com grandes bancos, com Nubank, com Inter. Poxa, como é que eu crio uma marca atrativa, um ambiente de trabalho atrativo para trazer esses profissionais jovens e profissionais maduros, mas que querem uma forma de trabalho diferente? E a gente criou na Alma, é um prédio separado do hospital, com uma identidade visual super arrojada, um dress code mais leve, um ambiente mais gostoso de trabalho, mais flexível, em que tem espaço para tentativa e erro, para criar POCs, para inovar, juntando o que tem de bom da saúde, que é a questão do propósito. Então, por que é alma? Porque é tecnologia com alma, é inovação com alma. Legal, Eu aplico aquilo que eu estudei, aquilo que eu me preparei a vida inteira, para ajudar a salvar a vida. Então, eu estou impactando diretamente o paciente, ou estou dando mais ferramenta para os médicos, para a equipe de enfermagem, a trabalhar melhor, para cuidar melhor dos pacientes. Isso virou um CNPJ? Ainda não, mas está no processo. Está no processo. Que legal. Eu também quero atuar cada vez mais próximo de Open Innovation com as startups. Então, a gente já tem 2 startups incubadas. Próximas semanas vamos ter as próximas aí para divulgar. E aí, para ficar atrativo para as startups, poxa, vou trabalhar junto com um hospital centenário. Poxa, o que esse hospital entende de inovação? O que esse hospital entende de novas tecnologias emergentes? A Alma Sírio-Libanês já tem uma roupagem e a gente já separou o pedaço do hospital super inovador, trouxemos os enfermeiros mais brilhantes, os médicos mais brilhantes, para trabalhar próximo das startups, para ajudar as startups a crescerem seu negócio. Legal, né? Você consegue trazer um ambiente agradável para o médico, também sair um pouco do dia a dia e olhar também a inovação. Sim. Né? Num prédio separado, que é outra energia, não é a urgência, né? É o futuro. Né? Um olha hoje, o outro olha o amanhã. E eu achei mega interessante se um dia virar um CNPJ, vai virar, vai né? virar, estamos no caminho. Você que é diretor de hospital, você que tem uma empresa de saúde, vai poder, né, de repente, virar cliente do Sírio-Libanês através da Alma. A gente já tem alguns produtos Alma para o mercado. Sim. E esse é um dos outros objetivos da marca, né? Poxa, eu vou contratar um produto aqui do Sírio-Libanês, no meu hospital, que não é parte do grupo Sírio-Libanês. A gente, com a criação dessa outra entidade, da Alma, os médicos que estão na gestão do Sírio não têm acesso aos dados dos meus possíveis e futuros clientes ali na frente. Então, a gente tem um Chinese Wall lá, que são produtos digitais Alma, que é especialista em construção de produtos digitais. Com certeza. Para facilitar essa ida a mercado. Isso é tão fantástico, porque assim, eu estou imaginando aqui um hospital do interior do Brasil, esse rincão gigante que é o nosso país. Um hospital privado, ele nunca vai ter o mesmo recurso que um sírio-libanês tem para desenvolver um produto digital. Nem a proximidade que o Sírio tem das maiores empresas do mundo para poder desenvolver alguma coisa. Mas ele vai ter um acesso facilitado, ou seja, muito mais barato, né? O hospital já prestava consultoria para criação de novos hospitais no interior. Sempre teve isso. Com as melhores práticas médicas, melhores práticas assistenciais. E agora também está levando as melhores práticas de tecnologia. Então, a Alma Sírio-Libanês também é parte da consultoria que a gente pode ajudar. Que eu falei de cibersegurança. A gente estudou anos aí de como criar uma cibersegurança adequada para um hospital. Poxa, eu vou deixar com esse conhecimento só comigo? Eu posso levar ao mercado e ajudar outros hospitais, outras entidades, outras instituições de saúde. Então, a Alma tem esse objetivo de criar essa nova business unit aí. Deus queira que dê muito certo, tanto para os hospitais privados, como também os prefeitos, os governadores, o Estado brasileiro também seja um cliente da Alma, para trazer eficiência para o SUS. É isso aí. Dar saúde na ponta, né, para quem precisa. Muito legal, muito legal. Esse é um projeto que brilhou seus olhos aqui, ó. Sem dúvida. Muito feliz. E a outra coisa é o ambiente para a gente pensar na saúde digital do futuro. Então, na Alma Sírio-Libanês, a gente pensa a saúde digital do futuro. A gente fez um estudo de cases do mundo inteiro, de quais são as iniciativas mais promissoras, e escolhemos os cases que faz mais sentido para o Sírio-Libanês. A gente criou uma estratégia digital para pensar no hospital do futuro, que vai ser muito diferente do hospital atual. E a gente, na Alma, está construindo a plataforma digital do hospital do futuro. Então, ele seria uma plataforma digital, porque que pode ser white label para o cliente, Sim. né? Com a nuvem junto,
Com toda a estrutura e o suporte da alma dos profissionais que hoje vocês têm lá, Exatamente. que são top de mercado. E é isso que a gente oferece para as startups, né? Quando a startup vem trabalhar conosco, o que a gente oferece? Olha, tem todo um modelo aqui de pensamento de como é criar um produto de saúde. A gente sabe como eu falei, a gente sabe como o médico trabalha, como um paciente trabalha, então a gente ensina as startups essa forma de trabalho. E mais que isso, a gente traz, o Círio tem dezenas de especialidades médicas, a gente traz os médicos mais especialistas na área daquela startup para ajudar a construir e acelerar aquele produto. E sempre que a gente faz isso, é porque a gente quer usar o produto. A gente não faz uma incubação de alguma coisa que a gente não acredite, que a gente não use dentro do próprio hospital. Perfeito. Então, a gente tem as nossas teses, a gente usa aquele produto, ajuda a startup e a startup vai ao mercado com o nosso apoio para alavancar, para crescer mais. Fora que existe aquela questão dos padrões, né? Que são obrigatórios, do jeito de você tratar o dado, de você, num sistema de saúde, né, a questão das contingências, que a gente comentou, que são protocolos internacionais, que tem auditorias internacionais que fazem isso nos hospitais. Sim, a gente ajuda as startups a entender como é que funciona para eles, né, essa regulação da saúde. Quem tem uma startup, eu tive uma ideia, já fiz alguma coisa, acho que é um projeto legal. Como é que bate na porta da Alma para poder apresentar? alma.hsl.org.br. Vamos colocar o link aqui na descrição. alma.hsl.org.br. A Muito gente está legal. recebendo inscrição de startups, que a gente está numa etapa de seleção para incubação de novas iniciativas dentro do Sírio-Libanês. Muito legal, isso é absolutamente fantástico. Eu tive a oportunidade de estar nesse prédio, fui lá, eu tive acho que uma vez ou duas. Uma vez não tinha separado ainda, outra vez já tinha separado. Incrível, incrível. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que é um orgulho para os médicos do Sírio, para a equipe diretora do Sírio, para todo mundo que está envolvido, porque você agora tem uma empresa de ponta de tecnologia que vai trazer, que ao longo do tempo vai trazer receita, como o hospital também traz. Então é muito legal. E tudo faz parte do mesmo conhecimento. Não existiria a Alma se não existisse o corpo clínico, o corpo de especialistas do Sírio. Eles que ajudaram a construir aquilo. Sem dúvida nenhuma, né? É baseado na excelência, na história. O Sírio-Libanês é um hospital centenário, né? A gente bebe de todas essas conquistas do passado para pensar no futuro e criar um futuro brilhante aí pro hospital. Beleza. Queria pedir para você deixar uma mensagem aqui de incentivo para a saúde do futuro aqui, para quem está assistindo, para a gente acabar esse episódio na maior energia e agradecendo a audiência do nosso, né, telespectador aqui pelos nossos canais aqui. Todas as pesquisas que a gente fez no Sírio-Libanês mostra que o Hospital do Futuro vai ser muito diferente do que a gente tem hoje, né? De que forma? Primeira coisa, o hospital hoje é conhecido como o lugar que eu vou quando eu estou doente. Isso está mudando e vai mudar cada vez mais. A jornada de saúde do paciente começa na prevenção. Então, a gente está pensando, construindo produtos de prevenção para evitar que a pessoa fique doente. E de maneira digital, conectada a seus devices, acompanhando o estilo de vida e oferecendo produtos específicos, né, para emagrecimento, por exemplo, para condicionamento físico. Isso daí é antes da pessoa ficar doente. A gente não quer que a pessoa fique doente. E caso a pessoa fique doente, vai ter todo um acompanhamento digital dos seus dados para que a pessoa se recupere o quanto antes. E quando ela sai do hospital, vai para a casa dela, também vai continuar sendo assistida por uma central de monitoramento que vai, no dia a dia, o paciente vai facilmente tirar dúvida, discutir o seu caso para evitar que ela fique doente novamente e que ela se recupere o mais rápido possível. Então, o Hospital do Futuro é um hospital além dos muros, é um hospital que ele é muito mais integrado com os seus dados e também ele permite o acompanhamento fora do hospital. Então, eu tenho ali o meu médico de referência, que é parte do sistema sírio-libanês. Ele não precisa estar dentro do hospital, ele pode estar lá no seu consultório, mas utilizando todos os dados do sírio-libanês e utilizando toda a infraestrutura. O paciente pode ter uma alta e ir para uma clínica de acompanhamento, que também pode ser parte do sistema sírio-libanês, sempre compartilhando os dados e garantindo que os especialistas do sírio-libanês vai estar dando o melhor acompanhamento para esses pacientes. Perfeito. Então, a medicina do futuro é investir para não ficar doente.
Para seguir o Ailton nas redes sociais, você é o mais forte é o LinkedIn. LinkedIn. Ailton De Brandão. vez em quando eu publico lá, Ailton Brandão. Legal, show de bola. Então, para você que nos ouviu, para você que nos assistiu pelo YouTube, muito obrigado pela sua audiência. Foi um episódio maravilhoso com o Ailton, que é uma referência no mercado. Já tive a oportunidade de entrevistar ele outras vezes no podcast em áudio na época, e foi um bate-papo rico, absolutamente incrível, e é uma delícia estar com pessoas como você. Então, obrigado pela sua parceria, obrigado por ter vindo, obrigado pela sua agenda, seu tempo. É isso aí, gente. Fiquem com Deus, uma excelente semana e obrigado por participar, obrigado pela sua audiência. Um abraço, tchau, tchau.